Boa noite para todo mundo. Estamos aqui em mais uma live. Hoje a ideia é falar como gerar ideias infinitas de projetos. Então, para quem está lá no grupo do WhatsApp da pré-comunidade Ensino Maker, eu fiz ali uma votação. E a votação era exatamente para trazer esse questionamento, né? Muitas vezes quando a gente começa a ter contato, né, com as atividades maker, quando a gente começa a entender um pouco mais desse universo, a gente vê um projeto legal, vê outro projeto bacana, mas fica aquela coisa, e aí? Né? Como é que eu posso ir para o próximo projeto? Como é que eu posso fazer uma próxima atividade? Será que existe um projeto específico e certo para um determinado conteúdo que eu queira trabalhar? Será que eu consigo fazer atividades maker para qualquer projeto? Será que eu consigo fazer atividades maker para qualquer conteúdo, né? Então, muitas vezes, os professores me perguntam assim, é, a gente, quando olha o Maker na primeira vez, parece que é algo mais relacionado a ciências, relacionado a matemática, sei lá, mas será que é possível fazer algo parecido para ciências humanas, né, história, geografia, português? E então aqui a gente vai destrinchar todos esses processos para vocês entenderem como é que é possível, né, realizar e ficar com ideias infinitas mesmo, de você não travar mais, de você não ficar sem saber qual é o próximo passo, qual é o próximo projeto, beleza? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é a realidade que você vive nesse momento, né? Então, geralmente aqui eu falo, né, com dois tipos de pessoas, né? Quem quiser até ir falando no chat que é o tipo de pessoa muitas vezes aqui, acho que talvez tem se tornado cada vez mais a maior parte das pessoas é alguém que de alguma maneira está trabalhando com projetos em sala de aula. Né? Então, ou você é, por exemplo, um professor de ensino médio que está trabalhando com itinerário formativo, com eletiva, ou então a sua escola especificamente está trabalhando com Maker, está trabalhando com uma coisa mais aberta que permite você inserir o Maker naquele processo. Ou então, você também é um professor de um conteúdo curricular, de ciências, matemática, português e história, você já tem o seu currículo para atender, né? Você já tem as suas coisas para fazer e também nesse processo você é, acaba querendo, né, inserir uma atividade de making. Então, no caso dos professores de conteúdo curricular, um professor que está querendo fazer o seu conteúdo específico, qual é a missão dele? Ele vai ter que continuar fazendo conteúdo, mas começar a inserir aos poucos os projetos making, né? Será que você consegue fazer um projeto mensal? Será que você consegue fazer um projeto semanal? Então, começar a colocar isso no radar. E se você está fazendo poucos projetos, meio que você não precisa de tantas ideias assim. Então, é importante saber, né, onde é que você está nesse processo. Bom, antes de começar falando, né, o segredo que eu tenho, né, para nunca mais ficar sem ideias de projetos, eu gosto de iniciar pela questão de como é que geralmente vocês buscam projetos, né? Quais são os maiores erros que eu vejo os professores cometendo e por isso as ideias de projetos acabam ficando escassas, né? A verdade é essa. A verdade é que as ideias de projetos ficam escassas muito rápido e aí você fica sempre buscando mais um projeto, mais um projeto. Então, quem me acompanha aqui já há um tempo, já me viu falando várias vezes que me acompanha no Instagram, vê um projeto legal sei lá, eu vi o projeto da mão biônica de papelão. Caramba, Luan, poxa, é uma mão de papelão e aí você consegue mover. Nossa, que legal. Aí a pessoa vê lá o passo a passo do projeto, implementa com os alunos curtem fazer aquilo e depois disso os alunos você não tem outro projeto para fazer, você está aí agora, eu não tenho outro projeto para fazer. E toda vez que eu mostro um projeto que eu acho interessante, lá no Instagram, a pessoa pergunta assim, a primeira pergunta, qual é o passo a passo desse projeto? Como é que eu faço esse projeto? E esse é o primeiro grande erro. Você está sempre buscando o passo a passo de um projeto. Vi um projeto legal no Instagram, caramba, como é que é o passo a passo desse projeto?
E por que esse acaba sendo um grande erro? Primeiro, pelo que eu acabei de falar aqui, você fica refém. Você fica sempre refém do próximo passo a passo. Poxa, será que o Luan vai postar um projeto? Será que eu vou ter que procurar mais um vídeo no Instagram, no YouTube, para fazer um projeto que seja interessante? Né? Então, você sempre está buscando mais um projeto, mais um projeto, mais um projeto. Então, chega uma hora que vai ficando mais difícil mesmo encontrar uma coisa que seja interessante. Outro ponto, quando você realiza atividade com o mesmo passo a passo, é muito difícil colocar todos os alunos no mesmo ritmo. Então, por exemplo, atividade aqui com a mão biônica de papelão. Ela é basicamente uma atividade que demanda um passo a passo. Você precisa dizer para os alunos como é que eles têm que cortar, como é que eles têm que fazer esses dedos, o que tem que colocar aqui no meio. Eu coloquei, por exemplo, um canudinho, cola com cola quente, coloco o barbante e tudo mais. É um projeto muito bacana. Só que qual é o problema? A realidade, né, pelo menos da maioria dos professores, é que você tem 20, 25, 30, 40 alunos em sala de aula. E você colocar todos esses alunos no mesmo ritmo é extremamente desafiador. Então, quando você fala assim, para um cortar, e aí demorou muito, aí chegou outro, já está adiantado, então aquela coisa fica muito atribulada. Inclusive, esse acaba sendo um dos grandes motivos que leva as pessoas a desistir. Fala assim, poxa, Luan, foi muito legal, os meninos gostaram muito, mas, cara, foi muito cansativo, foi muito estressante. Né? Nesse quesito, é melhor você dar aula expositiva mesmo, porque na aula expositiva, apesar de estar colocando todo mundo no mesmo ritmo, é só você falando, a pessoa vem com uma pergunta ou outra, mas a nível de projeto, colocar todo mundo no mesmo ritmo, pode ser uma tarefa bastante estressante. Outro ponto de realizar esse tipo de projeto é que você escolheu lá um projeto que você achou super bacana. E aí você quer lá implementar o mesmo projeto para todos os alunos, usando o mesmo passo a passo. Poxa, é uma questão probabilística. Se você tem exatamente 15, 20, 40 alunos, vai ter gente que vai gostar, que vai achar, nossa, que legal, adorei fazer lá a mão biônica, não sei o quê. E tem outros que vão achar chato, né? Que para ele não é tão interessante assim, não é tão bacana assim realizar esse tipo de projeto. Então, quando você fecha em uma única proposta, em uma única possibilidade, você tem muito mais dificuldade de engajar todo mundo ao mesmo tempo. E outra, né? Quando você, por exemplo, ó, eu acredito, eu acho que eu tenho um vídeo, por exemplo, da mão biônica lá no meu Instagram, né? O passo a passo certinho e tal. E o que acontece quando você vê um passo a passo de projeto? A gente coloca num Reels, coloca no vídeo de TikTok, ele tem que durar 1 minuto e meio. Então, o que acontece? Vou abrir o jogo aqui, como produtor de conteúdo, mostrar, vou contar um segredo aqui de como é que esses processos acontecem. Para vocês entenderem, isso aqui, um projeto como esse, ele não fica assim, não é feito em 1 minuto e meio, né? Quando eu quero trazer um passo a passo lá para o Instagram, de forma que seja palatável, de forma que você veja que aquilo é possível você fazer também, é algo que eu tento várias e várias vezes deixar da maneira mais enxuta, mais simples possível, para que você olhe, e, caramba, esse projeto é fácil de fazer. Não é que eu menti ou qualquer coisa assim, mas você vai deixar a melhor versão. Você não vai mostrar todos os erros. Eu lembro quando eu fiz essa mão biônica para gravar, eu fiz 11 dessas. Eu passei literalmente, acho que um dia inteiro, ou 2 dias, fazendo a melhor versão, pegando o melhor passo a passo para conseguir levar no projeto. Qual é o meu ponto com isso? Quer dizer que você não precisa seguir isso? Não, você segue, é muito legal, vale muito a pena. Mas existe um ponto que é importante você ficar no radar, não só do que eu compartilho, mas que qualquer pessoa compartilha. No vídeo parece muito mais fácil. No vídeo a gente não vai mostrar os grandes erros, porque no vídeo a coisa tem que ser fluida, né? Até por uma questão didática mesmo. Então, o que que acontece? Você vai ver que o projeto, é... quando você vai fazer, não é tão simples assim. Então, nossa, no vídeo parecia tão fácil. Então, cara, você vai se deparar com isso. Eu me deparo com isso direto, com vídeos que parecem muito fáceis e não são tão fáceis assim. Então, por isso que é importante você ter esse alerta, né, para
quando você estiver seguindo um passo a passo. Não estou falando para você abrir mão, né, de projetos passo a passo, ele é muito interessante para você adquirir repertório, né, você ver possibilidades que não seriam possíveis e tudo mais. Né, eu vou falar uma maneira como eu gosto de encaixar um projeto sendo passo a passo, mas que ainda assim acompanhe o ritmo de cada aluno. Mas daqui a pouco eu vou explicar como é que isso é possível de ser feito. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, e é muito curioso, porque assim, todo mundo que começa a trabalhar com projeto maker e tal, é, é o caminho natural, não é o melhor caminho, mas é o caminho natural de quem está iniciando. Poxa, eu quero começar a fazer projetos com os meus alunos. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar um projeto legal na internet e vou seguir o passo a passo e fazer com eles. Né? E por que que isso acaba acontecendo? Por que que esse é o caminho comum da maioria dos professores iniciantes? Pelo seguinte, primeiro, porque é a forma como a gente é acostumado ver o ensino tradicional, né? Então você fala assim, poxa, eu vou trabalhar uma aula onde eu estou conduzindo projetos. O mínimo que eu, o que que você o que que você pensa no primeiro momento que você está fazendo? Eu tenho que dominar aquilo. Por quê? Porque é o mesmo pensamento que você tem quando começa a dar sua aula tradicional. Se você é um professor de biologia, você é um professor de ciência, você é um professor de história, qual é o pressuposto de um professor tradicional? E eu acredito que as coisas têm que ser assim mesmo, tá? Você tem que dominar, você vai ensinar fração, você tem que saber muito bem de fração. Se você vai ensinar sobre os componentes das células, você tem que dominar isso. Para projetos, não necessariamente. Você não precisa saber tudo nos mínimos detalhes, né? Não saber exatamente o que vai ocorrer ou ter a resposta para tudo. Então, esse pensamento, né, de domínio completo e saber exatamente o que vai acontecer, vem dessa nossa carga instrucionista. E como é que vai acontecer no Maker? No Maker, você tem que ter um certo domínio, mas não precisa ter domínio completo. Você vai entender um pouco de como é que isso vai acontecer quando eu mostrar o modus operandi de como eu trabalho. Beleza? E um outro motivo, né, que levam os professores a trabalhar essas atividades, né, que são mais relacionadas ao passo a passo, é uma insegurança. Então, assim, o professor não vai conseguir chegar lá e falar, ó, gente, ó, isso aqui é uma mão biônica, façam aí e eu não vou ensinar nada. Então, o que que o pessoal vai pensar assim? Cara, se eu não der, se eu não propuser, se eu não disser como o aluno pode fazer, eu vou dar um exemplo, não vou falar da mão biônica, não, vou falar assim, um carrinho de sucata, por exemplo. Então, você deixa lá vários materiais, tampinha de garrafa, papelão, não sei o que, você fala, ó, vocês têm que fazer um carrinho de sucata. E aí, a maioria dos professores aqui, talvez, se vocês quiserem até botar no chat aí como é que vocês pensam disso, mas geraria uma certa insegurança do tipo, cara, se eu só deixar os materiais e falar para os meus alunos fazerem, eu não sei se eles vão fazer, né? Ou se eles vão encontrar o melhor caminho para isso. Eu não sei se essa é a melhor forma de fazer. Então, tem essa insegurança, né? Do tipo assim, se eu deixar solto, eles não vão fazer, eles não vão ter resultado e eles vão ficar frustrados. E eu também vou ficar frustrado. E aí acaba que fica num ciclo infinito, né? De, poxa, será que eu quero trabalhar dessa maneira, né? Então, muitas vezes a insegurança é o que acaba travando, do tipo, cara, os meus alunos não vão conseguir. E quanto a isso, eu já quero até adiantar um conselho para vocês, que é o seguinte: é de conseguir confiar mais nos seus alunos, né? De saber assim, poxa, eu vou deixar aqui uma coisa mais aberta e vamos ver como eles se viram. E eu vou dizer assim que tem muito caso mesmo que os alunos acabam surpreendendo com o resultado. A forma do que eles executam assim é muito, muito bacana. Então, confiar um pouco nos alunos é algo que ajuda muito. Bom, então esse é o primeiro grande erro, né? O primeiro grande erro que trava
nas suas ideias, que você não consegue pensar em novas ideias de projetos, é buscar sempre um passo a passo, sempre buscar um projeto pronto e executar o passo a passo dos projetos com seus alunos. E aí, o que nos leva ao segundo erro? E o segundo erro é exatamente o caminho oposto a esse, né? Que é o seguinte, então tá, Luan, você tá falando aqui que realmente não é para eu tolir, não lembro, não tirar a criatividade, né, dos meus alunos e então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar chegar na minha aula e simplesmente deixar eles fazer o que eles quiserem, né? Vou deixar eles fazer o que quiser, porque aí a coisa vai fluir mais e tal. E esse também acaba sendo um erro, né? Na maioria esmagadora das vezes. Pelo simples fato do tipo, de saber assim, será que os seus alunos sabem o que eles querem fazer? Eu já passei por situações assim, onde eu perguntava, oh, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E, na verdade, talvez a primeira pergunta que vem na cabeça dele, cara, posso fazer o que eu quiser, o quê? Eu nem sei quais são as possibilidades, né? Você não vai ter um aluno que vai, assim, pelo menos um aluno médio, né? Às vezes você vai ter um aluno mais nerdzinho, um aluno mais antenado nessa questão, mas nenhum aluno fala assim, nossa, eu sonho em fazer um projeto com motor DC. Ele não sabe nem o que é motor DC, não sabe nem o que é LED. Então, assim, como é que você quer que ele vislumbre fazer um projeto desse se ele nem sabe que aquilo existe? Então, o primeiro ponto é esse, né? É você deixar algo tão aberto que ele não sabe nem. Então, assim, trazer as possibilidades. Um dos fundamentos que a gente vai trazer aqui, né? Daqui a pouco também eu vou falar sobre isso, é trabalhar essa base, né? Um dos primeiros passos, né? Principalmente para quem está iniciando com esse processo, para quem está trabalhando com alunos iniciantes na metodologia Maker, é trabalhar questões de fundamentos. E aí, a partir disso, a pessoa vai desenvolvendo. E aí ela começa a vislumbrar o que ela quer fazer, né? Então, é esse o segundo ponto. E também, a questão de deixar tudo muito aberto é muito perigoso. Por quê? Pelo seguinte, quando a gente deixa muito aberto, eu gosto de brincar assim, com um termo, né? Que é a síndrome da redação do tema livre, né? Quando a redação é livre, é o que você puder falar, você nem sabe qual tema fazer. Eu mesmo sempre travava. Eu podia falar desde as minhas férias até aquecimento global. Então, eu não sabia nem por onde começar. Então, essa questão já gera um travamento também. E aí você vai para um outro ponto, que um jeito que parece contraintuitivo de você instigar a criatividade, você instigar um processo criativo, não é aumentar o leque, é restringir o leque. Então, olha só, eu quero que vocês. Se eu pensasse aqui no seguinte exercício, eu quero. Eu vou aqui contar na minha mão em 10 segundos, ou em 5 segundos, para você pensar em 5 palavras. Não sei se você pensou em 5 palavras ou não, mas talvez tenha. Agora, pensa em 5 países da América do Sul. Foi mais rápido, né? Quem até quiser falar no chat o que achou mais rápido, geralmente a segunda é muito mais rápido, né? Quando você pensa qualquer palavra, você nem sabe o que você quer pensar. Agora, quando eu falo, eu quero pensar nos 5 países da América do Sul, eu vou pensar Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, né? Ó, o Márcio falou aí, né? Os países. É muito mais fácil. Por quê? Porque você restringiu. Então, em alguns pontos, a melhor maneira da gente instigar, de gerar ideias de projetos, inclusive para que os alunos tenham ideias originais, é restringir. E o que é restringir? Não é seguir o mesmo passo a passo, não é
todo mundo fazer o mesmo projeto, mas, por exemplo, todo mundo fazer o mesmo tema, ou então trabalhar com um único componente, ou, enfim, você restringir esse processo. E aí fica muito mais fácil, né, da pessoa pensar nessa jornada, beleza? Então, esses são os dois grandes erros. O primeiro é só pensar no passo a passo, o outro é deixar completamente aberto. Bom, agora que eu já falei, né, de como não fazer, né, que acaba sendo a forma como todo mundo faz, né, assim, que é aquela coisa do intuitivo. Vamos entender agora, né? Eu vou mostrar como é que na comunidade Ensino Maker nós, no caso eu, né, como é que eu estruturo, como é que eu ensino para os meus alunos, para os participantes do curso a fazer. É, quando eu estava criando essa aula, eu criei um nome que eu nunca, na verdade, nunca falei nos cursos, nunca falei em nada, que é o efeito que eu chamo de efeito mestre Miyagi melhorado. O que é o efeito mestre Miyagi melhorado? Não sei se vocês, né, se todo mundo aqui, né, já assistiu o clássico filme do Karate Kid, né, lá na década de 80, agora tem um seriado aí do Cobra Kai e tal, né? Uma das cenas mais emblemáticas do Karate Kid, né, tá lá o Daniel San e ele quer aprender karatê, encontra lá o mestre Miyagi fala: "Eu vou te ensinar karatê. Você vai participar do meu treinamento, vou te ensinar karatê." E aí o mestre Miyagi começa com aquele primeiro passo de exploração de trabalho infantil, né? Ah, pinta a cerca, o menino fica lá, igual um tonto, pintando a cerca. Ah, agora limpa aí o assoalho. Aí fica lá limpando o assoalho até a hora que o Daniel San, pô, você tá me fazendo de trouxa, né? Como assim? O que tem a ver? Limpa o assoalho, pinta a cerca, e aí ele começa, não, vou dar um soco aqui, aí ele pinte a cerca, aí ele vai fazendo o movimento, limpa o assoalho, ele consegue fazer as defesas, e aí o mestre Miyagi fala assim: eu estava treinando você o tempo inteiro. E muitas vezes, a nossa educação tradicional, né? A educação tradicional, ela funciona no efeito mestre Miyagi. Então, o que é o efeito mestre Miyagi na educação? É o aluno perguntar lá: prof, para que isso vai servir na minha vida? E você está se achando o mestre Miyagi. Calma. No momento certo, isso vai aparecer. No momento certo, isso vai acontecer e tudo fará sentido. É, e uma má notícia disso aí que muitas dessas respostas não fazem sentido, né? Assim, a nível de ir além de passar numa prova ou de fazer uma avaliação, muitos dos conteúdos, infelizmente, do nosso currículo, né, não tem conexão com a realidade do aluno. Então, se você não trabalha diretamente com matemática a sua vida inteira, provavelmente você não vai precisar ficar calculando logaritmo, você vai precisar dominar geometria analítica, né? Muitas vezes você fazer coisas para uma pessoa comum, a matemática da sexta série, né, vai suprindo bem, né? Lógico que aí, não estou falando que não serve para nada, mas se você não segue para essa área, não vai fazer tanto sentido. Ou então você saber ali que é uma mitose, uma meiose, se você não é do ramo, né, das ciências, da biologia, né, das ciências biológicas, talvez aquilo vai se perder naquele ponto. Mas e aqui no Maker, como é que vai funcionar, né? O mestre Miyagi melhorado. Vai ser o seguinte, realmente a gente vai trabalhar com o primeiro tipo de projeto, né? Que são os projetos de fundamentos, tá? Os projetos de fundamentos. Então, o que é um projeto de fundamento? Vou começar a trabalhar eletrônica. Eu não vou perguntar para o meu aluno, o que que eu quero, o que que você quer fazer? Eu não vou falar assim, o que que eu quero fazer. Eu vou mostrar. Hoje a gente vai aprender a fazer um circuito com uma bateria moeda e um LED. E eu vou te ensinar isso, e aí você vai escolher o quanto você quer aprofundar na teoria ou não, né? Você pode, se você estiver falando com criancinhas muito novas, você vai falar só um pouco sobre energia, transformação de energia e tudo mais. Se você estiver ali no Fundamental 2, ensino médio, você pode começar a falar sobre átomos e sei lá, elétrons e, enfim, né, corrente elétrica e tal. Você vai escolhendo a sua abordagem. Mas, assim, o que acontece? Para eu chegar num projeto onde ele faz um carrinho elétrico, ele tem que entender outros fundamentos, ele tem que entender outras bases. Então, antes de chegar lá, ele vai ter que aprender sobre isso. Então, as aulas de fundamentos é quando eu vou ensinar
processos simples disso. Então, como é que eu faço um circuito com um liga-desliga, né? Como é que eu crio uma história no Scratch, né? Se você só soltar um menino nunca usou o Scratch na vida e você fala cria uma história, pode ser que ele trave, ele talvez até consiga criar, mas vai travar um tempão. Então você tem que ensinar um fundamento, né? Você olha só, para você criar uma história no Scratch, você vai pegar o personagem um, você vai pegar o personagem 2, você vai pegar o bloquinho de diálogo, colocar no personagem um, vai colocar, aí no personagem 2 você falar para esperar 2 segundos e colocar o diálogo dele para que os diálogos fiquem sincronizados. Você precisa ensinar isso para ele, você precisa dar esse fundamento para ele. Se você quer ensinar ele sobre fazer um joguinho de perguntas e respostas, você tem que ensinar estruturas condicionais. Olha só, gente, hoje a gente vai aprender sobre uma estrutura de programação, que é o se então. Se a resposta for certa, ele vai para tal caminho. Se a resposta estiver errada, ele vai para outro caminho. Você precisa ensinar esse fundamento. Então, o primeiro passo, né, que você precisa estruturar é você fazer projetos de fundamentos. Você está falando de eletrônica, né, vai ser essa linha. E como é que eu estruturo? E por que que é um mestre Miyagi melhorado? Porque, assim, ao contrário do mestre Miyagi, você não precisa só jogar aquela coisa e dizer que um dia vai ser importante. Você já pode vender o sonho para a criança, ou para o jovem, ou para quem estiver fazendo a sua atividade. Né? Vou dar um exemplo aqui de um projeto que eu gosto muito de mostrar aqui, que é o circuito da massinha de modelar. Então, qual seria a ideia do projeto Mestre Miyagi melhorado do circuito da massinha de modelar? Eu vou ensinar um fundamento para. Não, primeiro, vou vender o sonho. O que que é vender o sonho? Eu vou falar que a gente vai fazer um circuito com massinha de modelar. Eu posso mostrar, de preferência, projetos que já foram feitos, né? Então, aqui, olha só, a gente vai fazer um projetinho que vocês podem construir o que vocês quiserem. Pode ser um vagalume, pode ser uma casinha, pode ser uma guirlanda, pode ser isso, pode ser aquilo. Caramba, a gente vai aprender isso, então aqui eu já vou falar, né? Como se o mestre Miyagi falasse assim, ó, o que você vai aprender aqui, você vai aprender a se defender, vai aprender a lutar karatê. Beleza? Beleza, vendi o sonho, né? O aluno já sabe por que ele vai aprender aquilo. Cara, vou fazer uns projetinhos legais ou tal. Muitas vezes nos projetos de fundamento nem sempre vai ter um projeto incrível, mas você já mostra onde ele vai chegar. Beleza? E aí vai para o segundo passo, que é explicar o fundamento. Então, nesse momento, vai ser passo a passo, né? Então, o que que é o passo a passo aqui? Você tem que pedir para eles separarem os materiais, fazer aqui uma minhoquinha de massinha de um lado, tem que fazer a minhoquinha do outro, não pode estar se tocando, né? Você vai pegar um LED, a perninha maior tem que estar no lado positivo, então você vai encaixar uma perninha aqui da bateria numa massinha, você vai encaixar em outra massinha, vai falar que a perninha maior do LED tem que estar aqui, a menor tem que estar aqui, aqui não pode estar se tocando. Então, todo mundo vai fazer essa etapa, né? Nessa etapa, os 15, 20, 30 alunos, todos estarão fazendo a mesma coisa, tá? E aí, beleza, aí conseguiram. E geralmente, principalmente nesse início, são coisas simples, são fundamentos simples. E aí mesmo, aí assim, mesmo sendo uma aula de fundamento, você pode trazer um toque criativo, né? E aí é onde as coisas ficam mais interessantes. Então, beleza, aí eu acendi um LED. Acender um LED é legal por 5 minutos, depois fica chato. O que que é legal? Então tá, eu acendi o LED, o que que eu vou fazer? Vou fazer. Agora você tem tantos minutos para criar alguma coisa. E aí ele vai na criatividade dele e executa. E aí você vai para um outro processo, que é pedir o quê? Pedir para esses alunos apresentarem o projeto. Então, como eu mostrei aqui, uma criou um carrinho, outra criou uma abelhinha, sei lá, cada um criou uma coisa. E aqui já vem o primeiro pulo do gato da criatividade, que é você trouxe uma proposta de projeto, você trouxe uns repertórios, né? Às vezes você já trouxe algumas ideias do que pode ser feito, só que ele vai e cria algo autoral.
quando os alunos apresentam o projeto, apresentam as possibilidades, né, é muito comum eles mesmos, tipo assim, colocarem a identidade deles naquele processo. Então, vai fazer a casinha, eu tô fazendo um farol no carro, eu tô fazendo não sei o quê. Eles vão fazendo coisas que você não imagina. Então, numa mesma turma, você, por exemplo, fazendo o circuito de massinha de modelar, vai sair alguns projetos parecidos, mas outros projetos completamente diferentes. E aí, nesse processo, o que, que é muito interessante? É interessante que é, você aumenta, os alunos aumentam o repertório deles, porque eles viram a apresentação do grupo um, viram a apresentação do grupo 2, do grupo 3, e você apresentou uma coisa, apresentou o carrinho, mas você viu outros projetos que você não tinha pensado. Então, naquele momento, todo mundo tem um ganho de aprendizagem criativa, porque você tem um aumento de repertório. Você mesmo, como professor, você ganha. Então, se você aplicou essa atividade lá no sétimo A, no sétimo B, no sétimo C, cada um criou uma coisa, você vai se tornando mais criativo até para você instigar novas ideias para os alunos. Então, mesmo você fazendo uma atividade com princípios de fundamento, né, você vão ter coisas diferentes. Então, um outro exemplo, né, o que acontece? Na metodologia da Ensino Maker, nós temos o quê? Nós temos quatro ferramentas Maker essenciais, né? Quais são as quatro ferramentas Maker essenciais? Sucata, eletrônica, programação e robótica. E aí, nessa ideia, olha só de você pensar que você vai trabalhar essas quatro ferramentas Maker, você trabalhar fundamentos de cada uma dessas ferramentas, você já tem ali muitas propostas de projetos, muitas propostas de coisas. Então, aqui, lá na parte da sucata, uma temática que você pode trabalhar na sucata. Eu falo sucata porque são coisas que não envolvem eletrônica, né? Então, às vezes é uma papelaria básica e tal. Então, aqui, um projeto com seringa. Então, você tem uma seringa, você tem aqui a mangueirinha da seringa, encaixa aqui, peraí, encaixa a mangueirinha, deixa eu fazer aqui. E aí, com esse fundamento, espera aí que eu fiz besteira. Ah, fiz não. Ó, com esse fundamento, encaixei a seringa um e encaixei a seringa 2 na mangueirinha, ó, eu vou passar aqui e a outra vai aumentando. Então aqui, eu estou trabalhando o princípio de Pascal, estou trabalhando até uns conceitos do hidrostática e tudo mais. Esse é o fundamento, né? Então, aqui eu tenho aqui ensinei o fundamento para todo mundo, né? Ah, como é que você faz isso aqui? Agora, pode partir do lado criativo. Tá, o que que eu faço com essas mangueirinhas? Né? Que tipo de projeto eu posso fazer? Aí vai do lado criativo de você buscar projetos ou dos próprios alunos fizerem, dos alunos que também façam os projetos. Então, por exemplo, com esse fundamento, até esse projeto aqui é da comunidade Ensino Maker, espera aí que eu acho que não vai aparecer. Vou colocar de novo aqui. Então, olha só, eu mostrei o fundamento da seringa, né? Aí, depois que eu mostrei o fundamento da seringa, com isso aqui, a pessoa já consegue fazer um projetinho de um elevador hidráulico. Então, aqui ela saiu de um fundamento, mas criou um projeto original. A pessoa também fez um outro tipo de macaco hidráulico, né? Então, aqui, os palitinhos e tal, mas de novo, com o mesmo fundamento aqui. Então, o mesmo fundamento realizando projetos diferentes, tá? Então, essa aqui é uma ideia na sucata. Na eletrônica, eu já ensinei lá, eu falei, da massinha de modelar. Se você faz um circuito liga-desliga, já é um fundamento. Se você já trabalha, vamos ver como é que você aciona um motorzinho. Aí você tem uma infinidade de projetos, né? Você vai começar a trabalhar programação. O que que é um fundamento? Condicionais, o sim, então. Estruturas de repetição, usar um sempre, usar um repita, criar uma história, usar variáveis.
Então, todos esses fundamentos você tem um monte de coisa. Na comunidade de ensino maker, a parte do Scratch, por exemplo, as 8 primeiras aulas são projetos de fundamento. E aí, a partir disso, né, você vai tendo base para outras coisas. Se você vai lá para o Arduino, de novo, fundamentos, trabalhar com certos componentes. Como é que eu controlo um servomotor? Como é que eu capto sinais de um ultrassom? Como é que eu uso um botão pulsador? E sempre naquela estrutura. Vende o sonho, né? Mostra o tipo de projeto que será realizado, ensina o passo a passo, né? A partir disso, eles vão criar os projetos autorais e depois eles apresentam. Então, nesse processo aí, você e os alunos já aumentam o leque criativo de vocês, beleza? Dito isso, você já pode partir para um lado interessante. Então, só de você fazer, como eu falei, só fazer fundamentos, se você escolher, cara, eu só quero trabalhar fundamento com os meus alunos. E nem vou fazer projetos mirabolando, não vou procurar mais nada, só quero fazer projetos de fundamento. Com 4 ferramentas Maker, né, que é a sucata, a eletrônica, a programação e a robótica, você já tem um conteúdo para 1 ano, 2 anos. Com certeza. Com certeza. Cara, para você se aprofundar em cada uma das ferramentas, com certeza. Só que aí, eu acredito que você pode fazer até mais interessante do que isso, para você realmente ter um leque muito maior. E aí a gente vai entrar nos outros tipos de projetos, né? Um primeiro deles é o PCC. O que que é o projeto PCC? É o projeto de conexão com o conteúdo. Então, eu estou aqui ensinando sobre, assim, já aprendi. Então, os meus alunos já aprenderam já o básico de eletrônica, já sabem acender um LED, já sabem ligar um motor, já sabem usar um liga e desliga. Cara, você já tem um leque muito bom de eletrônica para trabalhar. Beleza? Então, com isso, você vai pegar uma temática agora. Será que o que que eu posso pegar dessa habilidade que eu aprendi de eletrônica e conectar com o conteúdo curricular, né? Eu estava falando mais cedo, o Márcio, né, que estava aqui mais cedo, ele estava comentando que na escola dele, se eu falar besteira, você me corrige, tá, Márcio? Mas tem os professores de dupla que é basicamente assim, tem um professor que está lá dando aula de ciências e eu tenho um outro professor que chega como professor convidado para auxiliar nesse projeto, para ensinar uma coisa nova para os alunos. Então, supondo, tem lá o professor de ciências, vai chegar esse professor, dupla docência. Obrigado, Márcio. Professor de dupla docência. Então, tem lá o professor de ciências, por que não aí eu na dupla docência? Pode acontecer lá na escola dele, chega esse cara que pode mostrar que, ó, vou ensinar aqui um fundamento de eletrônica, né, para vocês fazer um projeto. E a partir disso eles vão usar esse fundamento para usar no conteúdo. Como assim? Então começar aqui, né, usando um exemplo, história. Aí as pessoas falam assim: "Ah, história não tem nada a ver com maker, não tem como fazer projeto de história com maker, que maker é para ciências, é para matemática". Não. Quando você já tem uma noção dos fundamentos, você já é capaz, né, de conectar com o conteúdo. Então, geralmente, conteúdos de ciências humanas, história, geografia, português, artes, você vai usar esses recursos para expressar alguma coisa. Então, um clássico que eu gosto de mostrar é os trabalhos de história nos desafios da comunidade ensino maker. Então, eu desafiei a comunidade ensino maker a realizar projetos de eletrônica que envolvam história. Aí o projeto da Cecília, por exemplo, ela fala da Revolução Industrial. Então ela fez aqui uma espécie de máquina térmica e ainda fez o motor girar de uma maneira mecânica e com isso acendeu um LED. Na verdade, isso até seria extrapolando, né, a Revolução Industrial. Mas o que aconteceu? Ela montou um cenário, ela criou uma estrutura da Revolução Industrial, né? Um projeto um pouco mais simples, mas que uma outra professora fez. Eu estou trabalhando lá sobre mitologia grega, né? Ela pegou lá o conceito, né, de fazer lá o Ciclope, o Cíclope e tal, para mostrar esse projeto. Então você já tem uma base para representar. E aí a coisa começa a ficar interessante. Eu sou um professor que está ensinando lá sobre sistemas digestório. Será que eu consigo usar isso para representar algo?
né, vou usar os meus conhecimentos de eletrônica, vou fazer uma história no Scratch, vou fazer um jogo no Scratch, representando isso, vou fazer uma animação que envolva esse conceito, né? Toda vez que eu explico do Scratch lá, eu mostro o exemplo da mitose e da meiose. A pessoa fez toda uma animação do processo de mitose e meiose. Cara, com certeza que aquele conteúdo ficou muito mais enraizado na cabeça da pessoa do que se fosse de uma, né, apenas lendo o conteúdo, né? Então, quanto mais fundamentos você tem, mais interessante fica os processos de conexão com o conteúdo. Uma outra estratégia também é eles usarem esse conhecimento para criar jogos de perguntas e respostas. Então, por exemplo, aqui um outro projeto que foi feito, né, pela professora Francine também no desafio, foi assim, tinha lá, ela queria trabalhar as guerras e as revoluções. Ela fez um circuitinho que se ele acertasse a resposta, acendia o LED. Aí ela coloca, acho que só as respostas certas, né? Se ele colocar a resposta errada, o LED não acende, o motor gira não gira. Então, o que? Quando eu penso, né, sobre as perguntas que eu quero colocar no meu jogo, a forma como eu vou apresentar isso além do conhecimento maker, né, eu vou estar reforçando ali os conceitos do meu conteúdo, né? Então, essa é uma maneira de você trazer o que eles chamam de PCC, que é os projetos de conexão com conteúdo. Então, de novo, como ter ideias infinitas disso? Você tem essa temática, né? E aí você até pergunta para os alunos, como é que a gente pode fazer isso? Né? Eu quero trabalhar sobre regiões do país, eu quero trabalhar um trecho de um livro de literatura, vou trabalhar O Pequeno Príncipe. Cara, o que que eu posso retratar aqui, o que que eu posso representar aqui um capítulo do Pequeno Príncipe que esteja relacionado a isso? Eu vou fazer. Até uma vez alguém fez isso. Fez uma rosa de origami, aí colocou um LED na ponta e tal. Então conectou as duas coisas ali. Uma outra coisa, cara, isso aqui é ouro, viu? Esse aqui talvez vai ser uma das maiores dicas que eu vou trazer para vocês, que quando eu descobri isso, eu fiquei assim, falei, caramba, agora sim eu realmente não fico sem ideias de projetos, né? Então esse bizu aqui, ó, anotem aí, não sei se quem já ouviu reforça, quem nunca ouviu, presta muita atenção que isso aqui realmente vocês nunca mais vão ficar sem ideias de projetos, que é usar a internet, né? E na internet, muitas vezes vocês usam o Google, usam o Instagram, usam o YouTube, que são fontes válidas, né? Mas aqui eu gosto de verdade para fazer isso. Chama-se Pinterest. Então, quando você entra no Pinterest, o Pinterest, na verdade, o meu Pinterest ele já está, vamos dizer assim, inteligente, né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ele já tem um monte de projeto maker, mas vou dar um exemplo aqui. Se você procura aqui em inglês, por exemplo, Steam Project History, né, um projeto Steam, né, um projeto maker de história. Inclusive já tem até o projetinho da turbina a térmica aqui, né? Um outro projeto, tem aqui o projeto de uma catapulta, eu posso conectar com as guerras antigas. Isso aqui é muito legal, é a forma como o pessoal pegava água nas civilizações antigas. Cara, isso aqui é um tema infinito. Projetos renascentistas, vamos replicar projetos de Leonardo da Vinci, né? Que tinha aquele helicóptero maluco lá dele e tudo mais. Que mais aqui? Eu esqueci qual é o nome disso. Parece uma catapulta, mas não é. Que era um negócio de contrapeso que os egípcios usavam. Deixa eu ver o que mais. Então, o que acontece? E o que que é legal do Pinterest? Que você vai ver no projeto e ele vai ficando inteligente, né? E aí ele vai te indicando cada vez mais projetos. Então, aqui você nunca mais vai ficar sem ideia. Nunca mais. Então, vou pegar aqui. E aí ele vai me dando sugestões também. Então, aqui, por exemplo, Electric Circuit
Project Ideas, né? Projeto de circuito elétrico. E um conselho, é sempre mais legal você procurar em inglês. E você não precisa entender tudo, porque os passo a passo, as coisas que eles mostram, geralmente são muito. Não são coisas as instruções não, nem são faladas nem nada, é só você seguir a sequência do vídeo, do passo a passo e tudo mais. Ó, esse aqui é bem parecido, inclusive, com o que a Francine fez. Viu? Alguns alunos eles não são criativos assim, são criativos, mas eles vão pensando em outras coisas. Ah, você vai fazer uma cidadezinha. Aí isso aqui já dá uma ideia de, vou falar aqui sobre urbanização, um tema da aula de geografia. Vou falar sobre urbanização, vou falar casas, ahn, enfim, você vai tendo vários projetos e quanto mais projetos você vê, mais ele dá. E uma coisa interessante aqui, né? Lembra que eu falei para vocês assim, não usa projeto passo a passo, não sei o quê. O que que você vai encontrar várias vezes aqui? Projetos que são passo a passo. Mas o que que é interessante vocês pegarem daqui? Por exemplo, pegar esse aqui. Muitas vezes o que o Pinterest faz, apesar de eu gostar mais quando ele faz isso do que o YouTube, ele vai mandar para um vídeo do YouTube. Então aqui, como fazer um gerador elétrico para projeto de ciências. O que que vai acontecer? Ele vai para um canal do YouTube. Fechou. Falou, moço. E aí aqui ele vai ensinar como fazer esse projeto. E aí vai falar o que que você precisa. Vai fazer aqui o papelão, não sei o quê. Mas o que que é interessante aqui? Não é você e falar, olha, gente, agora eu vi um projeto lá no YouTube e vou fazer esse projeto. Não, você vai falar assim, ó, vamos fazer um projeto sobre geração de energia eólica. Às vezes os próprios alunos pesquisam. Pode ser, inclusive, que um dos alunos chegue nesse vídeo e ele queira replicar esse vídeo. Sabe o que que eu acho quando um aluno quer replicar um vídeo como esse? Eu acho que tá tudo bem. Por que que eu acho que tá tudo bem? Porque, primeiro, né, de preferência que ele tenha o fundamento, né, sobre essa questão. Um segundo ponto é fazer projetos passo a passo na internet é igual cozinhar na internet. Não sei se vocês já viram isso. E aí volta aquela mesma coisa que eu falei. Quando você vê o vídeo, tudo é mais fácil, tudo é tranquilo, né? Primeira coisa, não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas quando você tá cozinhando, eu vou cozinhar um risoto. Aí lá no vídeo, não, é só você colocar água desse jeito, só você não sei o quê. E aí tudo dá certo, nada queima, é... Às vezes você vai passar por perrengues que você não imaginava, ou você vai não ter uma coisa específica que tá falando lá no ingrediente. Eu preciso de pimentão amarelo. Se você não entende o fundamento por trás da cozinha, você vai pensar assim, caramba, se eu não tiver o pimentão amarelo, o projeto não vai dar certo. É a mesma coisa se você só segue passo a passo do projeto na internet. Você fala, nossa, mas se eu não tiver a cartolina tal, eu não consigo fazer. Se você já tem uma base de fundamentos, o que que vai acontecer? Você vai saber adaptar. Você, não, mas esse aqui, esse efeito aqui que esse papelão tá fazendo, eu acho que se eu fizer uma estrutura de isopor é de boa, né? Ou então, não, esse motor aqui, eu não preciso fazer assim, eu não preciso fazer assado. Então, é muito. Quanto melhor você está no fundamento, mais tranquilo até, inclusive, para você fazer passo a passo. E outro motivo pelo qual é interessante é você deixar o aluno fazer o passo a passo, se for o caso. Porque é só aquele grupo específico que está fazendo. Você não precisa colocar todos os alunos no mesmo ritmo, tá entendendo? Então, isso já é tranquilo. Então, aquele grupo está tentando seguir, está tentando adaptar, mas não é toda a sala, e aí cada um está fazendo um projeto mais próximo do seu interesse. E isso é muito importante. Por mais que você esteja trabalhando um conteúdo específico, cada grupo buscou ali a melhor forma de se expressar. Cada grupo buscou ali algo que afinizou mais para o que ele quer fazer.
Então, por isso que eu digo que quando você traz um projeto mais com essa proposta mais aberta, é a mesma temática, mas ele pode ir por caminhos diferentes. A chance do aluno, vamos dizer assim, gostar mais de fazer atividade é muito maior, tá entendendo? Então, é isso, né? Projetos de fundamentos, projetos de conexão com conteúdo. De novo, temas infinitos, né? Sempre vai pegando ali temas que você está, cada um está trabalhando em níveis curriculares diferentes, né? E também o que os alunos vão tendo de ideia, o que você vai olhando no Pinterest, no YouTube da vida. Então, aí também mais ideias infinitas de projetos. Aí a gente chega na última que eu queria apresentar hoje. Não, uma outra ideia de repertório. O que acontece, ó? No, na comunidade Ensino Maker, por exemplo, eu disponibilizo, né, os planos de aulas prontos, né? Então, deixa eu tirar aqui. Então, lá, cadê o... Esse aqui é o meu... Então, o que acontece? Quando a pessoa entra, para quem não sabe, né, a comunidade Ensino Maker é a minha capacitação online, né, onde eu ensino como você conduzir projetos com sucata, eletrônica, programação e robótica, né? Ensino vários desses fundamentos que eu estou ensinando para vocês. E um dos bônus que a gente ofereceu no último mês foi planos de aula sobre todos os conteúdos. Então aqui a gente já tem propostas para todos os conteúdos: português, matemática, inglês, física. Então, por exemplo, aqui em física, tem aqui, ó, ação e reação com carrinho de sucata. Então tem um plano de aula, né, todo estruturado, né, como é que você conduz a atividade. Então não é mostrar o projeto pronto, mas perguntar para os alunos, trazer repertórios de inspiração e tudo mais. Então aqui você tem vários temas, né, só para exatamente você é, pensar em ideias e propostas do que pode ser feito, né. Na parte de português tem muito aquilo que eu falei para vocês, né, construindo cenários de livros de literatura, da Ilíada, Macunaíma, Vidas Secas, né? Um jogo de tabuleiro de classes gramaticais, um poema interativo com eletrônica. Então, são planos aí para você também, né, ter estratégias para trabalhar em sala de aula. Então, esses são os PCCs, os projetos de conexão com conteúdo. Aí a gente vai para os que eu chamo de PIA. O que que é o PIA? Que é o projeto de interesse dos alunos. Né? Quem já entrou lá na página da comunidade Ensino Maker, a primeira frase que tem lá é, é a seguinte, fala assim que os alunos... Vou até pegar a colinha aqui. Espera aí. Eu vou compartilhar no ensinomaker.com.br/comunidade. Cadê o trem, gente? Aqui. Os alunos se dedicam mais quando fazem algo do próprio interesse, né? E é verdade. Não só os alunos, né? Qualquer ser humano se dedica mais quando faz algo do próprio interesse. E o que que eu quero dizer com isso? Que quando você, né, dá esse match do que você precisa ensinar com o que o aluno precisa aprender, ele vai engajar muito mais. Só que aí volta aquilo que eu falei lá no início. Muitas vezes o seu aluno não sabe o que quer. Muitas vezes ele nem viu as possibilidades. Então, os projetos de interesse do aluno, eles são extremamente poderosos. Por quê? Porque quando ele está fazendo algo do interesse dele, ele vai ficar ali super engajado nas aulas. Né? Tem até uma história interessante. A professora Luciana, que faz parte da comunidade de ensino médio, uma professora de artes de escola pública de Osasco, ela falou assim que cara, tem uns alunos que são super desafiadores assim. E esses alunos começaram a fazer um projetinho com um motorzinho que era um brinquedinho de parque de diversão. E aí ela falou que ouviu uma coisa que foi a maior alegria dela nos últimos tempos, assim, que era que os alunos falaram assim, eles estavam lá fazendo projeto e tinham que ir para aula de educação física. E, pô, né, quem é professor sabe que a educação física ela é a queridinha, né, da escola, né? Então, a maioria dos alunos gosta muito, né, de educação física e tudo mais. E aí
eles falaram assim, pô, prof, a gente pode não ir para aula de educação física para terminar o projeto, né? E alunos que eram desafiadores, alunos mais difíceis e tal. Mas por que que esses alunos difíceis, primeiro, não estavam sendo difíceis nessa aula, estavam engajando, estavam fazendo projetos, queriam continuar fazendo projeto, porque estavam trabalhando com algo do interesse deles. Então, nesse caso aí, né, como é que você trabalha um projeto que é do interesse do aluno? Se você tem brecha para isso, muitas vezes, de onde vai surgir a ideia? A gente está aqui falando de Pinterest, está falando de conteúdo, está falando de fundamento, mas muitas vezes a ideia de projeto pode vir do seu próprio aluno. A ideia de projeto pode vir do seu próprio aluno. Às vezes o aluno, nossa, professor, e se eu fizer não sei o quê? Ainda mais, quanto mais ele vai conhecendo os componentes, as ideias, mais ideias vão surgindo. Ou digo mais, se você está trabalhando com criança pequena, quanto menor, os mais novinhos, eles são extremamente imaginativos. Essa coisa de travar, de ideia, vai sendo mais difícil quando os alunos vão ficando mais velhos, né? Eles vão ficando mais inseguros. Mas as crianças, elas já têm ideias originais muito boas. Então, muitas vezes, o seu trabalho é só não atrapalhar. É deixar, falar assim, não sei, nunca pensei nisso. Faz aí. Faz aí esse projeto. E aí os meninos começam a fazer os projetos e tal, e começa a ter propostas que são interessantes. E aí eles vão engajar mais. Por quê? Porque a ideia partiu deles. E você pode trabalhar projetos mais complexos. Ah, beleza. Então, a ideia pode partir dele, mas aí vai ser aqui umas 3, 4 ou 5 aulas diferentes que os alunos vão estar fazendo. E outra coisa que é interessante também é você ajudar, por exemplo, numa temática. Então, tá, eles não deram uma ideia, mas vamos pensar numa temática aqui. Você traz umas temáticas. Ah, a gente vai falar parque de diversões. Ah, a gente vai fazer meio de transporte. E pedir para eles darem ideias e depois escolher a ideia que eles acharem mais interessante. Essa também é uma forma de fazer isso. Que quando eles fazem parte desse processo, do processo de escolha do tema e tudo mais, a chance de engajamento aumenta bastante também. Beleza? E outra, né? Você pode. Eu fiz isso no final do meu itinerário formativo esse ano. Eu apresentei literalmente o Pinterest. Eu coloquei assim, ó. Digitem aí STEAM Project no Pinterest e vocês vão fazer aí o projeto que vocês acharem mais legal de fazer. E aí eles foram vendo, aí a ideia, cada um foi fazendo um projeto diferente lá diante dessa proposta aí. Então, é basicamente essa essa estrutura, né? E aí ele fica um pouco mais complexo. Tem que escolher a ideia, talvez separar um material que ainda não existe, né? Que precisa comprar, precisa adquirir. Executa o projeto e apresenta. Gente, essa coisa da apresentação do projeto é sempre muito poderosa, porque os alunos vendo os projetos uns dos outros, você e todo mundo cresce muito a questão do repertório, né? De pensar em coisas que não imaginaria antes. É muito curioso, por exemplo, eu fico aqui, ó, falando de gerar ideias infinitas. Eu sou o cara menos criativo da vida. Se você falar, faz um projeto aí sobre eu vou travar, eu não vou saber e tudo mais. Quer dizer, e hoje eu sei um pouco mais porque eu conduzia os projetos, via o que alunos meus faziam e hoje eu tenho ideia do que talvez eu possa fazer se você me pegar de surpresa mesmo, de fazer um projeto do zero. Então, você fazer essa parte da apresentação e tudo mais aumenta o repertório de todo mundo e é muito interessante, além de trazer maior comprometimento, né? Então, quando o aluno sabe que tem uma data específica para apresentar um projeto, ele vai se dedicar mais, né? Ele vai ter que dar um jeito, ele sabe que vai passar pelo menos uma vergonhinha ali na frente, mesmo que o trabalho não valha a nota, só dele ter que sair lá na frente, ter que expressar alguma coisa, falar que o projeto deu certo ou deu errado, já tem ali esse valor, né? Outra coisa também que ajuda muito, estar próximo de professores, de pessoas que estão falando essa língua. Então, lá na comunidade Ensino Maker, a comunidade Ensino Maker
tem lá as aulas. Ensina a fazer aulas de eletrônica, de sucata, programação e tal. Mas o que acontece? Nós temos um grupo do WhatsApp e é riquíssimo. Por quê? Porque de tempos em tempos os professores estão compartilhando o projeto que eles estão fazendo com os alunos, ou então tem os desafios, né? Que nem teve, como você ali, o desafio de eletrônica, foram todos projetos diferentes. Então, cada vez mais as pessoas vão tendo ideias do que pode ser feito, né? E ali você vai trocando ideias, às vezes você pergunta para alguém, ah, olha só, como é que vocês fazem isso, como é que vocês fazem aquilo? Quantas vezes na comunidade o pessoal falou, nossa, eu me inspirei muito no trabalho da fulana de tal e fiz com os meus alunos. Então, é muito importante você estar em ambientes em que as pessoas respiram, que as pessoas respiram esse conceito, né? Em que as pessoas respiram essa ideia. Isso também vai, vamos dizer assim, oxigenando, né? Oxigenando as coisas, oxigenando as ideias, beleza? O Ó, quando eu tava lá na comunidade. Então é isso, gente, ó. Resumo da história toda. Como você ter ideias infinitas? Você, primeira coisa, não para de ficar procurando passo a passo de projeto para fazer os projetos prontos com os alunos, né? Não deixe os alunos super soltos pensando o que quiser. Trabalhe em projetos de fundamentos, ensinando fundamentos de sucata, eletrônica, programação e robótica. Depois, você pode ir para os PCCs, que são os projetos de conexão com conteúdo. Você pode ir para os PIAs, que são os projetos de interesse dos alunos. Nesse quesito aí, você já tem, né, ideias infinitas e ter contato com outras pessoas também. Quando eu estava lá no grupo da pré-comunidade de ensino maker, eu perguntei lá se alguém queria que eu gerasse ideias ali, né? Eu lembro que o Márcio comentou, não sei se alguém também ia querer aqui. Márcio, você ainda está pensando, você quer que eu arranje alguma ideia? Agora eu quero falar com vocês. Ideias de projetos aí. Peraí, tá. Tô meio Drácula aqui, peraí. Tá Aí, vendo? aí, ó, agora foi. É, eu tinha colocado lá coisas de física, né? Mas Não, aqui você fala não, você só bastante coisa, né? comentou que eu poderia, mas fala aí um tema. Fala aí que você. Eu tô me pondo na fogueira aqui. Não, aqui lá na comunidade você tinha colocado, falei assim, algumas coisas na área de física, né? Ah, sim, sim. Não, Mas você acho que falou um você. monte de coisa aí que tem a ver, né? Máquina Sim, térmica, circuitos elétricos. Então ficou meio que respondido. sim. Ó, só Né? para não falar que ficou. Eu imaginei que isso pudesse acontecer também, mas vou só para complementar o pensando aqui, beleza. Então a gente falou de térmica, falou de elétrica, a parte da elétrica, a parte da física realmente tem muita vantagem, né? Mas vamos pensar aqui, mecânica, tá? Então, pegando ali as partes da física que costumam ser no primeiro ano, e a gente pode começar exatamente nessa pesquisa aqui de Pinterest mesmo. Então, por exemplo, aqui, é, vou colocar Steam Projects, Steam Projects, Physics, Physics, Steam Projects. Porque aqui tem, eu quero uma coisa de, é, aqui, por exemplo, ai, como é que fala, gente? De alavancas, né? Então, ideias de projetos de alavancas. Então, estruturas como essa, não sei se aqui é madeirinha ou se é. Aqui a coisa começa a ficar legal. Aí ele começa a mostrar engrenagens, né? Transmissão de movimento. Isso aqui, ó, essa estrutura aqui de fora é aquela. Quando a gente corta um papelão, quando a gente corta um papelão na parte de dentro dele, ele tem essas ranhuras aqui, né? Então a gente pode usar como engrenagem. Então dá para trabalhar a transmissão de movimento.
Essas estruturas aqui, isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas esses que são autômatos também dá para trabalhar esse tipo de atividade. É, na verdade, se eu tivesse no início mesmo trabalhando com os alunos, eu até diria que esse projeto aqui já é um pouco mais complexo. Esse aqui, talvez, não sei, eu iria talvez em projetos até mais simples se eu tivesse no início. Projetos de hidráulica, né, fazendo microescavadeiras, mas deixa eu pegar nesse aqui e ver se ele me dá mais estruturas. Ah, aqui já ficou bem mais complexo. Esse aqui é legal, que ele esse aqui é um projeto super bobo, né? Que é a, não sei o que é lá de Newton isso aqui. Então, que ele fala muito sobre conservação, né, de movimento e tal, que você bate a biloquinha do lado e esse aqui fica parado e a outra começa a mexer. Mas só de fazer essa estrutura também já é um desafio, né? Teve um desafio, uma aluna da comunidade de Ensino Maker que ela fez um projeto que na verdade foi a princípio muito simples, mas que eu pensei assim, nossa, acho que foi a primeira vez que eu vi isso aqui na prática, que ela fez um projeto de polias mesmo, olha só. Então ela comprou as polias, ela fez as estruturas aqui, e aí a partir disso foi pegando o barbante, foi fazendo a transmissão de movimento. Cara, eu lembro quantas vezes eu ficava, né, calculava as forças, não sei o quê, nessas roldanas, e acho que eu nunca tinha visto uma roldana de verdade. Só isso aqui, de instigar os alunos, né, a fazerem o projeto da roldana, acho que isso aqui ela até falou que ela usa 8 vezes menos força, porque tem muita transmissão aqui e tal. Então, olha só, já é uma ideia também, né, de como pegar aquele conceito que está sendo muito trabalhado em física, né? E realmente fazer na prática. Cara, vamos fazer uma rodana na prática, né? E aqui eu lembro que ela comentou que teve vários desafios, porque você olha, é aquela coisa, né? Quando você olha o projeto pronto, parece muito simples. Mas ela comentou, por exemplo, que a estrutura de madeira foi desafiadora, porque para manter isso aqui, para pregar isso aqui no lugar certo, dela puxar e não cair tudo. Então, tudo isso envolveu o processo até ela chegar nesse resultado aí. Então, assim, são maneiras, né? São formas também de você trabalhar o conteúdo de física aí. Não sei se respondi a pergunta, Márcio, mas se respondi mais, né? Se eu conseguir trazer mais algum complemento, né? Tá vivo aí? É... Cíntia, Débora, Luciana, vocês são professoras de quê? Vocês são professoras de quais conteúdos? Pode mandar no chat, pode abrir. Tem alguém aí? Luciana, pode falar. Oi, eu não sei se meu som vai ficar ruim, porque eu tô Tá sem o não, tá não. microfone aqui. Tô te Tá, ouvindo bem. beleza. Na verdade, eu ainda não trabalho com Maker. Eu vou começar no Uhum. próximo ano. Eu sou da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ô, desculpa, eu te mutei sem querer, ô, Luciana. Eu te mutei, desculpa. Clica aqui embaixo de novo. É que eu ia te deixar o PIN, aí acabei. Foi? Aí, beleza, beleza, desculpa. Você é do É, Rio? isso, eu sou do Rio, e aí a Prefeitura do Rio está com um projeto de transformar algumas escolas municipais em Uhum. ginásios tecnológicos. E aí, então, existe um colaboratório onde a ideia é trabalhar com o STEAM. E aí, eu estou começando a me preparar para isso, na verdade, no ano que vem é que eu vou começar, mas eu já entrei na comunidade, ainda não Ah, comecei você a é aluna da assistir às aulas. comunidade? Eu Ih, tá dando sou. mole, hein? Pois é, não, mas eu vou, as férias serão para isso, né? Porque eu Isso, tenho beleza. que me planejar para o próximo ano, mas eu fiquei muito feliz de ter te encontrado, porque embora Uhum. eu seja da área de informática, essa articulação entre os conteúdos das disciplinas, né, do núcleo comum com esses projetos é que eu não sei fazer ainda. E aí gostei muito da tua proposta na comunidade e assim, estou muito animada para começar. Legal, vai pegar nas férias agora pra fazer, né? Com certeza. Ah, beleza, beleza. Tem a turma o Márcio é a mesma coisa. O Márcio também tá aqui direto falando, não, nas férias. Eu entendo total. Eu falo assim, instigando vocês, né? Mas eu sei que
essa época é até crueldade pedir para vocês, né? Só de ter gente aqui eu já tô achando. Mas o conselho, né, de quem já está na comunidade é assim, começar e não precisa de muito. Por exemplo, que nem agora, vai começar as festas, Natal, novo. Começa a fazer um micro compromisso. Cara, 10 minutos, 20 minutos, só de entrar na plataforma. Coloca a plataforma na barra de favoritos, porque a gente esquece que a gente comprou curso online. Eu já fiz isso. Eu esqueço que eu comprei um curso online. Que eu paguei, não foi barato, a gente esquece que tem. Então a parada abre automático e fala, cara, vou pegar aqui, ainda mais que é férias, né? Cara, 10 minutos, meia hora, você vê no 2, eu gosto de ver, vamos falar, as aulas teóricas da comunidade, você vê ali no 2x, cara, passa rapidinho de verdade, assim, é mais rápido que ver a live, por exemplo, né? Porque a coisa tá mais mastigada lá. Então, isso já ajuda. E outro fator também, não sei se tem outras pessoas da comunidade. Você já tá no grupo do WhatsApp? Tá. Então, você tá muda de novo, mas dessa vez não é culpa minha. Vai lá, desmuta, te desmuta aí. Tá mudo ainda, mulher. Aí, agora vai. Oi? Agora foi. Então, não estou no grupo e escutei você falando hoje na live. Meu Deus, eu não entrei no grupo. Quero Hum. entrar, vou certamente está lá na comunidade, né? O link. E Isso. eu vou entrar sim. Hoje ainda eu entro no grupo. Beleza. Por quê? Qual é o bizu do grupo? O grupo, ele, por exemplo, o que aconteceu agora? A galera que já entrou, esse desafio que eu tô mostrando agora foi da Black Friday para cá. A galera fez da Black Friday para cá. Por quê? Uma coisa que a gente faz muito na comunidade, exatamente para instigar vocês, primeiro, você já está em contato com a galera, você já vê gente criando, então, nem que fique aquele desconforto. Caraca, tem gente fazendo, eu tô ficando para trás, isso já instiga a gente. E não só isso, né? O desafio, por exemplo, geralmente eu faço uma semana, 2 semanas de desafio para dar aquele sprint mesmo. Cara, eu vou pegar aqui essas 2 semanas para aprender tal conteúdo. E aí eu dou um passo a passo, né? A gente acabou de terminar um desafio agora e com certeza vai ter desafios pro ano que vem, desafio de planejamento anual, desafios para vocês. Eu acho que acho que vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que eu faço um desafio por vez. Talvez eu faça vários desafios aproveitando as férias. Não vai ser, nossa, nada muito brutal, não, mas assim, um desafio de planejamento, um desafio para aprender uma ferramenta e tal. E aí, então, não deixe de entrar na comunidade para ficar no movimento, né? Da coisa. Deixa eu só. Mais alguma dúvida, observações? Não? Tranquilo? Beleza, valeu. A Cintia falou: eu trabalho com educação maker do maternal ao quinto ano e língua inglesa. É muito legal. Língua inglesa. Aí o pessoal fala assim: pô, língua inglesa. Como é que eu trabalho maker com língua inglesa? A melhor forma que eu gosto muito de trabalhar com a galera da. Quer falar um pouco mais, Cintia, agora que eu ia começar a falar de você? Tudo bom? Oi, eu sou a Cíntia. Eu trabalho, vou estar iniciando agora nesse ano de 2024, né? Uma turma do maternal ao quinto ano com educação make e robótica. Eu passei esse ano todo me preparando, né? Fazendo cursos e montando os projetos que eu encontrava no Pinterest, em vários lugares, para poder aplicar no ano que vem, né? Estou montando a salinha make numa escola particular, né? Estou montando essa Uhum, linha make do jeito que eu fui encontrando, do jeito que eu fui aprendendo aí nas comunidades, né? E até vendo vídeos no YouTube. uhum. E depois desses tempos de educação make, eu também sou professora de língua inglesa. Então, eu estou associando as duas aulas. Ah, que legal. É muito bacana. Nos meninos do primeira a quinto ano, né? Os pequenininhos. Tudo isso que eu falei, essa coisa da atividade da massinha, essa atividade, inclusive, né? Eu não sei se você já ouviu falar antes, mas ela foi aplicada em alunos de primeiro ano ou segundo ano. É uma atividade incrível para fazer com os pequenininhos e faz nessa sequência. Vamos experimentando, vamos ligar, o que que vocês vão criar? Tem uma coisa que, como eu falei, né? Na live, uma coisa que é muito legal, que é eles. A gente nem precisa ter tanta ideia. É mais da pilha deles, assim, ir né? Ah, tia, eu quero não sei o quê e tal. Os novinhos é mais canalizar energia, né, para eles não, do que realmente direcionar, assim, do que pensar de ideia.
Então, essa parte de introdução, uma coisa que é legal também na massinha, que eu tenho um treinamento para professores de Fund 1, e que é muito legal, até aí você vê na sugestão de tempo e tal, é fazer os meninos fazer a massinha. Cara, vamos fazer a massinha? Porque não é super difícil, né? Acho que é farinha de trigo, óleo, sei lá. Então vamos fazer, e depois eles fazendo, colocou a bateria, liga, tipo, tia, liga, não sei o que e tal. Outra coisa para deixar no radar também, você já trabalha com Scratch? Sim, eu Ah, estou fazendo curso agora também, né, dele para aperfeiçoar. E também aham, eu tenho uma legal. filhinha pequena que também está me ajudando. Duas coisas no Scratch são legais, assim, para inglês, né? É a criação de histórias. Então, você, tipo assim, eu já crio uma história. Cara, cria uma história em inglês, né? Então, isso aí já treina bastante, né? Eu falo, pra galera do português e do inglês, eu gosto muito de falar isso, assim, né? De que quando essa coisa é muito mais legal que, por exemplo, que ditado ou fazer aqueles exercícios aleatórios que você tem que preencher a coisa em branco, porque eles estão criando as histórias deles. Vou criar a história do, sei lá, do Naruto que encontrou o pica-pau, eles viajam lá na maionese, e aí, mas eles, só deles criar, aí você vai passando, você vai vendo o que eles estão errando de gramática, como é que pode melhorar e tal. Então, tudo isso é muito interessante. E outra dica para o inglês também é usar o Scratch em inglês. Não sei se você já cogitou fazer isso, né? Se você já faz isso. Mas os comandos, né, que vêm automaticamente em português, para a gente é Sim. muito confortável estar em Uhum. português. Sim. Mas usar inglês, treinar mesmo, de eles Sim. usarem inglês e tal. Então isso também treina bastante. Acho que isso aí já vai deixar suas aulas meio que de inglês sensacionais. Obrigada. Nada. E você não está na comunidade de ensino maker ainda, né? Ainda não. Por Vou que não, entrar. mulher? Vai Vou entrar? entrar. Vai Eu entrar vou, quando? pode deixar. Hoje, Aí. hoje, hoje. Hoje? Hoje, Aê! tá bom? Seguinte, ó, tem uma galera no Instagram aqui, que eu tô ao vivo no Instagram também, tô aqui, tem uma galera que tá, ó, porque eu sei que, não é porque eu tô te chamando de Ron, porque eu conheço as pessoas que, se você entrar, vou te dar até meio-dia de amanhã. E o Opa, que que você, não, calma, mas o que que vai acontecer? Se você entrar até meio-dia de amanhã, você vai ganhar, se você quiser, claro, né? Uma consultoria comigo oxe. de 1 hora e meia, pra gente planejar o seu ano maker. Mas você tem que Opa. adquirir até Uhum. meio-dia Ok, de amanhã. Se for agora, tudo bem. então, até melhor ainda. Já Tô sai, indo já lá. vai lá e paga. Beleza? Valeu, Beleza, Cíntia. obrigada. Tchau, gente. Nada, tchau, tchau. Alguém falou aqui no chat. A Débora falou outras coisas também que acabou passando batido. Sortuda. Pois é, rapaz. Gente, ó, fica a dica que na live, ó, vou. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que a Débora falou. Sou professora de matemática e física lá de São Paulo. Não estou na comunidade, como é que eu faço para entrar? Esse link aqui tá ensinomaker.com.br barra, vou até colocar com HTTP, ensinomaker.com.br barra comunidade. E aí, a aula de tecnologia, o Scratch e o Matific. Eu não conheço o Matific. O Scratch ele é muito bom. Débora, rapaz, hoje tô muito generoso, principalmente com a galera do Zoom. Débora, é o seguinte, vou entrar aqui vou entrar na página da comunidade de ensino maker que eu acabei de mostrar aqui. E o que que acontece, ó? Essa é a página da comunidade de ensino maker, eu explico tudo aqui. Aqui tem um vídeo que é uma aula. Essa aqui explico tudo do chat, da coisa e tal. É, E quando vocês clicam aqui, ó, quero conduzir projetos com os meus alunos. Aí você vem e adquire o curso, né? Você pode pagar no cartão, pode parcelar até 12 vezes, pode pagar à vista no Pix também. Quando ele reconhece o pagamento, cara, praticamente instantâneo, no máximo 5 minutos, você pode entrar, você já recebe o acesso com login e senha para a comunidade, beleza? E... Mas muito legal, não conheci esse Matific. E o seguinte, então, vou falar
Débora. A mesma coisa que falei para Cíntia. Até meio-dia, ó, quem quiser printar, quem quiser depois me cobrar, quem adquirir até meio-dia, se você também adquirir até meio-dia de amanhã, você também vai ter uma consultoria gratuita. Pode ser? Enquanto você responde aí, deixa eu ver alguém falou aqui no Instagram. A galera do Instagram tá me perguntando, vocês não estão ouvindo porque é no Zoom, tá? Caraca, o Reginaldo falou, dá para usar nas eletivas de história? Dá, até expliquei aqui no começo. Isso, Cíntia, bota energia nela, ó. Viu, gente? Essa é a importância da comunidade. Que a galera já vai incentivando um ao outro. Bom demais, hein? Tô querendo ver o que vai rolar aí. Eu expliquei na live, tá, o Reginaldo? Eu vou deixar ela disponível, a gravação, vou deixar no grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, me manda um inbox, que até amanhã eu vou estar mandando a gravação dessa live, beleza? Pessoal, mais alguma dúvida, observações? Ó, gostei, porque essa live aqui no Zoom teve duas pessoas da comunidade Ensino Maker e duas pessoas que vão entrar na comunidade Ensino Maker. Gostei, gostei, gostei. Pessoal, é isso aí então. Muito obrigado por estarem aqui. A gente acho que passou mais de uma hora aqui. É, E... e é isso aí. Não vou mais tomar o tempo de vocês. Aguardo vocês na próxima live. Aguardo Dona Cintia e Dona Débora. E na comunidade, quem não entrou ainda também, o pessoal que entrou, mas não entrou, entrar no grupo do WhatsApp também, beleza? Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.